Bom, então, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como usar as páginas mestras, vamos ver como é que a gente coloca os documentos externos do Word dentro do InDesign e vamos ver também como é que a gente trata as imagens que estão ancoradas dentro do texto, como é que a gente pode reposicioná-las sem perder a referência da âncora e finalmente vamos ver a paginação. Tá, então vai ser um videozinho bem rápido. Tá, só desculpa aí a barulheira dos cachorros latindo, então vamos seguir em frente. Bom, vamos abrir aqui páginas, né? Se vocês não estão vendo, vocês vão em janela páginas, todos os programas da Adobe têm essa organização, né? Vocês acham as abas sempre no menu janela. E aí a gente vai inserir o texto de 3 formas, só para dar uma revisada nas coisas que a gente já viu em aula, tá? Então, a primeira forma, que foi a primeira que eu ensinei para vocês também, a gente vai usar as páginas do miolo, que são essas que eu estou selecionando aqui na aba Páginas, tá? E vamos desenhar as caixas de texto ali mesmo. Então, só para revisar, né? Vamos em Arquivo, Inserir. Eu vou navegar até a pasta onde estão os arquivos. Vou começar com um arquivo sobre design editorial mesmo, né? E aí a gente vê que ele fica com o cursor ali indicando que o texto está carregado. E aí é só a gente clicar bem ali no encontro das colunas, das margens, e seguir carregando o texto, clicando ali naquele botãozinho com o mais vermelho, né? E aí a gente vai fazendo isso em todas as páginas. Só lembrando vocês aqui, né, que se vocês quiserem ver o encadeamento do texto, vocês vão em Exibir, Extras, Mostrar encadeamento do texto, e aí vocês selecionam a caixa de texto e vocês conseguem ver o encadeamento de tudo, certo? Bom, essa não é uma forma assim a mais rápida, né, mas ela vai funcionar. A outra forma é a gente usar o atalho Shift Alt e vocês vão selecionar vão clicar em cima daquele botãozinho do mais vermelho, né? Aquele que indica que o texto está ali para ser carregado. Clica ali naquele botãozinho, vê o cursor ficar ali com indicação de que o texto está carregado. E aí vocês vão clicar em Shift Alt. E aí viu que o cursor mudou, né? E aí só clica uma vez, solta o Shift Alt depois, né? E olha só, o texto foi carregado em todas as outras páginas. Aqui a gente tá sem página, não tem página suficiente, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos inserir mais páginas. Para fazer isso, vocês podem fazer de várias formas, tá? Mas todas elas estão ali no menu, na aba Páginas. Então uma forma é vocês selecionarem a última página, clicarem aqui no botãozinho Inserir nova página, tá o mouse aqui em cima, ele é igual ao ícone das camadas, novas camadas no Photoshop e no Illustrator. Tá? E aí vocês clicam nele e ele vai colocando uma página. Cada vez que vocês clicam, ele coloca uma página a mais. Se vocês mantiverem o Alt pressionado, isso é uma dica bem interessante para o InDesign, ele vai abrir um diálogo. Então, segurando o Alt nesses botõezinhos assim do InDesign, se tiver algum diálogo, vai aparecer. Tá? Então, é uma dica assim para vocês descobrirem coisas novas no InDesign. E aqui vocês podem decidir quantas páginas a mais vocês querem. Então, por exemplo, eu vou inserir 2 páginas, depois da página 5, usando a página mestre A. E aí eu posso continuar com o Shift Alt, né? Óbvio que o cursor mudou. Agora ele carregou até o fim. Tá? Então essa é uma forma de fazer o carregamento do texto. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar todas essas caixas. Vou deletar todas elas para mostrar para vocês uma outra forma de inserir o texto
corrido, né? Então, essa forma vai ser ali nas páginas mestre. Então, na aba páginas, vai na página mestre. E aí vocês vão notar que não tem muita diferença, né, entre página mestre e a página normal, né, as páginas do miolo. A única diferença é aqui, assim, onde eu tô sublinhando bem ali embaixo no vídeo, que ele indica que a gente está na página mestre. Claro, né, vocês também podem ver aqui na aba página, que fica em negativo aqui, e está selecionada a página em azul, tá? Mas não é assim uma coisa muito enfática, né? Bom, então como é que a gente faz? Vocês vão desenhar uma caixa de texto com a ferramenta T, com a ferramenta texto, né? Desenha uma só. E aí vocês usam a ferramenta de seleção para desenhar as outras. Como é que faz? Seleciona, quer dizer, desculpa, clica no botãozinho de carregar texto, não tem texto nenhum, eu sei, mas clica ali que vai aparecer um outro iconezinho. E aí vocês, não sei se dá para ver direito no vídeo, mas ali tem um iconezinho azul, um cinzentado, assim, mostrando que dá para desenhar uma caixa de texto ali. Então, é legal prestar atenção nos ícones do carregamento de texto do InDesign. Ó, então aqui a gente está desenhando quatro caixas de texto na página mestre. E ver como aqui nas outras páginas, nas páginas do miolo, as caixas estão aparecendo. Agora eu vou fazer assim, eu vou dar 2 cliques aqui na primeira página do miolo, né? E aqui a gente não está vendo as caixas porque as margens e colunas estão em cima, mas elas estão ali. Então eu vou inserir novamente o mesmo arquivo. E aí, vamos clicar bem ali no cantinho, né? E ele demorou um pouquinho, né? Deu um susto ali, será que funcionou? Funcionou, tá? Tudo certinho. Com a impressão de que ele tá com menos páginas, mas acho que é impressão minha. Tá? Essas outras aqui que eu não tô precisando, eu vou deletar. Selecionei a primeira e selecionei a última, tudo com Shift pressionado e deletei. Tá bom? Então, eu ainda posso alterar o tamanho das caixas de texto e tal. Tudo com bastante liberdade. Uma coisa que acho interessante mostrar para vocês é o seguinte. Vou usar W aqui. Para dar uma olhada como é que tá o meu texto, eu acho que eu tô com uma coluna um pouco apertada, né? E eu acho que eu gostaria de ter umas margens maiores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ali na página mestre e vou mudar as colunas, né? Vou mudar as margens e as colunas. Primeira coisa que eu vou fazer, então eu vou em layout, margens e colunas e vou mudar a minha medianize, que eu acho que está muito estreita. A medianize é essa calha entre as duas colunas. Eu vou deixar marcado visualizar e vou deixar marcado também aqui, ó, ativar ajuste de layout. E aí as minhas caixas de texto vão se adequar automaticamente. Vou colocar uma medianize quase o dobro aqui, vou colocar 8, ok. Vou fazer isso na outra página também. Só selecionar aqui na aba páginas e vai no layout. Isso tem que fazer 2 vezes, né? Também não é tão automático assim. E aí eu vou olhar no miolo, olha como ele já ajusta automaticamente. Tá? Então, eu já tinha decidido que eu queria margens menores, então vou colocar minha margem superior ali com 15, inferior talvez com 25. A externa, tá, tem que desligar aqui o elo, essa correntinha. Superior 20, a interna pode ser 25 e a externa 10, 15, quem sabe, vamos ver. Tá, acho que tá. Então 20, 25, 25, 15. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra. É claro que vocês fazem com os valores que vocês quiserem, né? 15, 25, opa, 25, 25,
15, acho que era isso. Não era isso. Desculpa, vou ter que olhar de novo. 20, 25, 25, 15. Ah, espero que ele não trave. 20, 25, 25, 15. Agora sim. Tá? E vamos ver como é que tá no layout, no miolo, né? W, pra gente conseguir ver sem essa sujeira toda aqui da sangria e não sei o que mais, das margens das colunas. Tá, acho que tá. Acho que tá até meio grande aqui essa margem interna, não precisaria ser tão grande assim, porque afinal de contas esse livro nem é tão... Ele não tem tantas páginas, né? Então vamos fazer o seguinte, estou selecionando as duas e vou colocar a margem interna como 20. Estou mudando as duas ao mesmo tempo, porque as duas estão selecionadas, né? Eu podia ter feito isso desde o início. E vou botar essa medianiza maior aqui, vou botar 10. Tá, e acho que por aí. Como eu estou com ajustar layout ativado, ele já vai mudando direto, né? Bom, só mostrar para vocês que já tem alguns estilos de parágrafo prontos, tá? Eu tenho aqui título 1, título 2, corpo de texto e legendas, que eu vou trocar dessa forma. Ó, normal, que é o estilo que veio do Word, eu vou deletar e vou substituir pelo corpo de texto. Estranho, porque... Deixa eu ver. Ah, eu tô com esse estilo página aplicado aqui. Eu também criei um estilo página. Então eu vou selecionar aqui, se por acaso vocês tiverem um estilo de caractere criado também, coloquem nenhum. Tá. Então, agora acho que eu vou ter que desfazer algumas coisas. Vamos ver se agora vai dar certo. Porque o meu estilo página, ele é cinza. Eu vou ter que aplicar o corpo de texto direto. Só estou olhando aqui porque eu tô achando que o corpo de texto tá... Não, o corpo de texto é 100% mesmo. E eu criei o corpo de texto com uma fonte diferente. Eu só vou dar uma pausa aqui para arrumar isso, tá bom? Só um segundinho. Bom, então eu me recuperei do problema que eu estava tendo. E só para reforçar para vocês, o problema foi que eu criei alguns estilos de parágrafo e um estilo de caractere antes de começar a gravar o vídeo. E na hora de inserir o texto, esse estilo de caractere estava selecionado e ele foi aplicado no texto, tá? Então, por isso que não estava funcionando. Então, vamos ver o seguinte, esse DC normal eu vou substituir... O que é o DC normal? Eu vou substituir pelo corpo de texto também. Então, aqui a gente não vai escapar, né, de fazer alguma edição, não adianta, né? Então aqui meu texto já foi tá todo bagunçado igual, tem umas coisas vermelhas, enfim, não adianta agora. Trazer do Word pro... não vai ser uma coisa que vai ser assim tão automática, mas enfim, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todo o texto, tem um macete aqui, ó. Eu vou dar vários cliques, cada vez que eu der um clique, eu vou selecionando uma palavra, uma linha, um parágrafo e finalmente todo o texto. Então, olha só, 2 cliques a palavra, 3 a linha, depois o parágrafo. Quando eu der mais um clique, eu vou selecionar todo o texto. Deixa eu afastar aqui para vocês verem. Ó,
e vou aplicar o corpo de texto em tudo. Bom, o corpo de texto aqui, se vocês estão vendo, fica com um maisinho, tá? Esse maisinho significa que tem alguma coisa, tem alguma formatação além do corpo de texto, que o InDesign não sabe onde está, o que que é, provavelmente diz respeito às figuras, mas se vocês estão vendo esse maisinho, significa que tem alguma coisa que não está bem como está especificado no estilo. Então, neste caso, vocês vêm aqui neste botãozinho, que é sobrescrever o estilo. Ele não está aparecendo aqui a dica, mas é alguma coisa assim. Aí vocês clicam nele e o maisinho sai. Tá? Quer dizer que ele forçou a aplicação do estilo corpo de texto em tudo. E aqui, paciência, né? Vamos ter que aplicar os títulos desse jeito. Tá, preciso de mais estilos aqui, eu precisaria de um estilo itálico, enfim, tá? Mas não vou ficar fazendo essa edição toda aqui, não é o objetivo do vídeo, né? Esse é o objetivo do trabalho que eu passei para vocês. Bom, então vamos para a segunda parte, então, desse vídeo, que é a manipulação das imagens ancoradas. Tá? Se vocês clicarem nas imagens que estão ancoradas, vocês vão ver que elas têm esse desenho de âncora, né? O que significa estar ancorada? Significa que vocês mexem no texto, ó, vou mexer aqui na caixa de texto, e a imagem move junto. Isso é uma coisa boa, né? Então é bom a gente preservar isso. Então, o que vocês podem fazer? A gente pode criar um estilo de objeto. Vou criar aqui janela, estilos e estilo de objeto. Vou trazer aqui para vocês. Um estilo novo, eu vou chamar de figuras. Tá? E o que eu vou fazer nesse estilo? Texto e contorno eu vou deixar fluindo acima e abaixo. Vou colocar 4 e 4 nas margens superiores e inferiores. O legal é vocês terem um grid para definir isso, né? E aqui em opções do objeto ancorado, eu vou colocar personalizada e ele vai ficar, vai poder se mover livremente, tá? Então, só vou dar um OK aqui. Vou colocar os estilos de parágrafo, de objeto junto aqui com os estilos de parágrafo. E aí, eu vou selecionar a minha figura. Primeiro eu quero mostrar para vocês que, olha só, a gente não consegue mover essa figura livremente, tá? Dá uns Ctrl Z aqui. E agora eu vou aplicar, selecionar a figura e aplicar aqui o estilo figuras. No meu caso, né? Coloquei esse nome. Olha aqui, ó, como agora eu consigo mover e consigo posicionar a figura onde eu quero, né? Eu não consigo só posicionar, tá vendo? Na parte do texto que vem antes da inserção da âncora, porque parece que ali não funciona o estilo, mas bom, aí é uma coisa do InDesign, paciência, tá? Bom, eu acho que a gente aplicou o estilo cedo demais, tá? Só queria mostrar pra vocês isso. Não é bem assim que eu vou sugerir que vocês façam, então eu vou colocar aqui o estilo nenhum, tá? E volta como era antes. E vou sugerir que vocês façam aquela coisa de copiar e colar. Então, ó, selecionar a imagem, Ctrl X ou botão direito recortar. Vou colar em qualquer lugar, não tinha nada selecionado, né? E vou selecionar aqui a legenda, vou recortar também. Vou criar uma nova caixa de texto e vou colar. Vou colocar aqui um abaixo do outro. Eu até tenho um estilo de parágrafo pronto já, legendas. E aí eu vou selecionar os dois, vou colocar aqui estilo de objeto nenhum. E vou, botão direito, agrupar ou Ctrl G. E aí eu vou colocar o estilo de objeto figuras, tá? Então vê que agora, ó, eu consigo posicionar livremente. Mas eu gostaria que isso aqui tivesse ancorado, né? Ele não está ancorado. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode
recortar isso aqui e colar de novo ali dentro do texto. Olha só, Ctrl X, né? Vamos usar os atalhos que deixam a gente mais rápidos. Ctrl X, dou 2 cliques aqui dentro do parágrafo, né? Do ponto onde eu vou inserir, e Ctrl V. Ó, ele está ancorado. Vê que ele está ancorado porque tem essa linhazinha azul, né? E tem a ancorazinha ali também. Tá? Uma coisa interessante aqui do InDesign é que, por exemplo, vê que aqui tá grande, né, essa caixa aqui. Vocês podem dar 2 cliques aqui no objeto, né, e mexer diretamente nele. Não precisa abrir o grupo. Então, eu vou dar 2 cliques aqui na imagem, por exemplo. Eu não quero que vocês façam isso no trabalho. Eu tô fazendo isso só para não atrasar muito esse vídeo, tá? E olha só, eu mexo no grupo sem abri-lo. Vou posicionar. Agora eu vou clicar aqui fora e eu consigo selecionar o grupo inteiro, tá? Tem uma coisa que eu não tô gostando aqui nesse estilo de legendas, ó, só antes de continuar, tá vendo aqui figuras, tá esquisito, vamos, tá com aquele maisinho ali, ó, vamos tirar o maisinho. Isso aí eu acho que era por causa da posição. Tá. Agora eu perdi onde é que tava, aqui, figura 1. Tá. Então deixa esse maisinho ali, isso é por causa do posicionamento mesmo. Ali, estilos de parágrafo, manuscrito carolíngio, tá hifenizado. Se a gente quiser tirar a hifenização, ó, 2 cliques no estilo, nem precisa ter nada selecionado, né? 2 cliques no estilo, hifenização, desmarca, hifenizar e... Ué, não deu. Porque a legendas não estava aplicado, viu? É um bom motivo. Tá, gente, agora minha gata tá passando por cima do teclado, eu vou ter que dar uma paradinha. Vou tirar ela daí. Isso que vocês ouviram foi eu tirando a gata no chão. Tá, ela voltou. Vamos ver se vai dar certo. Agora ela quer ficar na frente da tela, né? É lógico. Enfim, tá? Esse é o jeito que eu recomendo de vocês tratarem as imagens, né? Tira a imagem e a legenda com Ctrl X, cola e agrupa, quer dizer, desculpa, e depois aplica um estilo de parágrafo. Só vamos lembrar que esse estilo de parágrafo tem aqui texto em contorno, para que a gente consiga fazer com que o texto flua em cima, embaixo da imagem. E tem aqui, ó, opções do objeto ancorado, posição personalizada, para que vocês consigam movimentá-lo livremente. Tá? Eu tô vendo aqui que o meu objeto tem um traçado, eu vi que ele tinha um traçado aqui, ó, preto, dá para ver aqui. Eu vou tirar esse traçado, então eu vou colocar nenhum. E ok. W, ó, ficou bem bonitinho. Bom, desculpem outra interrupção, né? Bom, então aqui que eu tava falando ficou bem bonitinho assim e vai ficar funcional, né? Porque, vamos voltar aqui com W. Eu vou rodando o texto, né? Rodando as caixas de texto e continuo com a minha figura ancorada e com a minha legenda ancorada também. Não preciso me preocupar com isso, né? Que é uma coisa bem legal quando a gente tem volumes grandes de texto. Bom, a próxima coisa que eu queria falar com vocês é em relação à paginação, né? Então, vamos ali em páginas e vamos colocar aqui números de página nas páginas mestra. Então, vai ser bem fácil de fazer. Ó. Primeiro, a gente vai desenhar uma caixa de texto, vai lá em tipo, inserir caractere especial, desculpa, marcadores e número de página atual. E aí, a
a gente coloca um estilo, eu recomendo que vocês coloquem um estilo de caractere. Vou colocar aqui página. E aí eu vou dar uma olhada como é que ficou. Ó. W. Ficou assim, né? Vou posicionar melhor, mas tá bonitinho. E aí, por exemplo, W de novo, voltar para a página. Vocês podem ver que tem aqui também, vou criar outro aqui, outra caixa de texto. Vocês têm também aqui tipo, caractere especial, marcadores. Vocês têm número da próxima página, por exemplo. Né? E vê que ele continua com aquele A, ele não tá com outra, sei lá. Esse aqui é o nome da página mestra, né? E aí não funcionou, né? Isso é meio frustrante. Então, se vocês quiserem, por exemplo, fazer coisas como colocar números de página das duas páginas na mesma página, por exemplo, assim, ó, colocar a página 2 e 3 e tal. Tem que fazer uma pequena gambiarra, que é o seguinte: tem que desenhar uma caixa de texto que seja grande o suficiente para que o InDesign pense que ela está, na verdade, na outra página. E aí a gente vai lá e coloca o número de página atual. Ó, é uma gambiarra, né? Mas funciona. E aqui é a página. Deixa eu só colocar o estilo de caractere página. Aí vocês podem fazer, sei lá, um fiozinho, uma coisa assim, que fica bonitinho. Fazer tudo preto. E tem que posicionar melhor as coisas, mas eu vou deixar para vocês, tenho certeza que vocês conseguem fazer isso bem direitinho, tá? Bom, olha só, é isso então sobre paginação. Eu vou salvar esse arquivo com um outro nome, vou aproveitar o mesmo arquivo para que a gente possa ver os livros, né? Como é que a gente usa o objeto livro. Então, nesse vídeo aqui era só isso. Então, até daqui a pouquinho.